Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Ela que acompanha o dia a dia Ela do tá aí? Corinthians. Opa! Lívia Camila, ela tá aqui, não, ela está na delegacia, está em loco, está fazendo o que repórter tem que fazer, gastando sola de sapato. Lívia, boa tarde para você. A gente sabe que hoje é um dia importante no que envolve o extracampo do Corinthians, né? Porque começam os depoimentos sobre o caso da Vaidbet. Inclusive, o presidente Augusto Melo, ele precisa depor, né? Ele está sendo investigado pela Polícia Civil, que pede o depoimento dele. E hoje começam esses depoimentos na delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Mas conta pra gente como que estão as movimentações por aí e como que a defesa do Augusto Melo, você traz uma matéria no All Sport agora que você vai explicar pra gente, como que a defesa do Augusto Melo está atuando em prol do presidente do clube. Boa tarde para você, querida. Boa tarde, Lu. Boa tarde, PVC e Hernan. Bom, a gente já tem, né, o primeiro depoimento acontecendo aqui, neste momento, inclusive, o ex-diretor administrativo do Corinthians, Marcelo Mariano, está depondo, chegou aí com um tempinho bem curto, né, exatamente às 1h57 da tarde, para realizar a sua oitiva, que teve início às 2 da tarde. Então, a gente já tem mais ou menos aí 1h10 de depoimento do Marcelo Mariano, que é um dos aliados de Augusto Melo e deixou a diretoria administrativa do Corinthians após algumas novidades, né, a respeito do caso Vaidbet, envolvendo também um colega aí da galera que havia feito, né, que diz que fez a intermediação entre Vaidbet e Corinthians, né, o Toninho Duetos. Então, convido também quem quiser saber mais sobre esses desdobramentos do caso Vaidbet que vá ver esse nosso conteúdo Prime no UOL. Bom, esse é o primeiro depoimento de uma série que vão acontecer aqui nessa semana, aqui na delegacia onde a gente está. Amanhã é o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, e na quarta-feira seria o Augusto Melo, mas de acordo com a apuração que a gente já tem aqui, inclusive um áudio, né, uma conversa que a gente teve com a defesa do Augusto Melo, Ricardo Cury, possivelmente esse depoimento da quarta-feira do Augusto será adiado. A defesa alega que ainda não teve acesso integral ao inquérito, né? Então precisaria aí dessa liberação, dessa apreciação da justiça para conseguir acessar esses documentos, todos os autos, e aí sim se preparar para poder comparecer aqui à delegacia e prestar esse depoimento. Então, a expectativa é que Augusto não venha na quarta-feira e que esse depoimento seja adiado. Como os três estão em condições de investigado, né, na condição de investigados do inquérito Vaidbet, eles têm o direito ao silêncio. Então, obviamente que eles não são obrigados a uma primeira instância vir aqui, então eles viriam prestar esses depoimentos para explicar, colocar suas defesas. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que pontuar, né, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, né? Olivia, e por esse primeiro cenário, né, o presidente ainda nem depôs, mas a gente consegue já ter um entendimento, uma compreensão de como pode caminhar essa investigação? Porque eu vou trazer até a matéria do nosso colega Thiago Salazar na Gazeta hoje, em que ele fala que a polícia vê elementos para indiciar, ele traz uma apuração, né, claro, que a polícia vê elementos para indiciar o Augusto Melo e também ex-dirigentes do Corinthians. Então, isso é um sinal de que o Augusto possa se complicar mais, e eu acho que é interessante a gente também esclarecer que são investigações diferentes, né? O impeachment é uma questão política interna do clube, não tem relação direta com a investigação policial, né? Isso acho que é importante a gente deixar claro também, e de que forma essa investigação policial pode caminhar a partir de agora. Bom, Lu, o mais importante de pontuar aqui é que, de fato, a partir do momento em que alguém é convocado a depor na condição de investigado, isso quer dizer que ele já está sendo investigado no caso, ou seja, ele é person of interest, né, que a gente fala no direito, que assim, já é uma pessoa de interesse da polícia. Então, de fato, os desdobramentos eles devem levar para alguma consequência ou apontar
algum envolvimento desses dirigentes e também do Augusto com alguma irregularidade, né? Senão eles não seriam convocados na condição de investigados, mas sim como testemunhas. O que a gente tem até o momento é que o dinheiro, aquele dinheiro da laranja, né, o que foi a Edna, que era inclusive uma pessoa que recebe Bolsa Família, e esse dinheiro foi parar na mão do PCC, em empresas que têm envolvimento com o PCC. Então, isso já é um indício de que alguma irregularidade de fato aconteceu. E é por isso que a gente precisa esperar a conclusão desse inquérito para, aí sim, saber se alguém vai ser indiciado ou não. Até porque os principais depoimentos, né, dessas 3 pessoas que são muito importantes dentro do Corinthians, e que foram muito importantes no Corinthians, vai acontecer ainda. Um está acontecendo agora e ainda tem mais 2. Então, a gente precisa esperar realmente a conclusão para falar o que de fato vai acontecer. Mas existe essa possibilidade deles serem indiciados, sim, sim. E aí um outro ponto, né, para falar sobre a questão de impeachment no clube, está parado porque a gente já percebeu que todo esse caso tem causado acho que uma animosidade dentro do clube, né? Então, para garantir a segurança dos conselheiros, toda essa situação tem sido tratada na expectativa do que vai ser feito pela polícia. Mas é importante lembrar que no fim desse mês, as contas do Augusto Melo também serão votadas. Então, é mais um ponto aí que a gente precisa aguardar para ver se vai ter mais impeachment ou não. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo politicamente no Corinthians. Eu vou fazer 2 observações, não perguntas, mas 2 observações. Uma que é uma coisa que sempre me deixa intrigado, que você tocou nessa ponto, que a polícia já sabe que havia ligação com o PCC, com empresas ligadas ao PCC. Essa é uma coisa que me intriga, não é como jornalista, é como cidadão. Se a polícia sabe que tem empresas que estão ligadas ao PCC, por que essas empresas funcionam? É mais ou menos assim. Como elas têm um CNPJ? Não, exato, porque assim, o CNPC... são ligadas ao PCC, mas o PCC não tem CNPJ. Como é que eu sei que são ligadas ao PCC e mesmo assim elas funcionam? Emitem nota? Emitem nota fiscal, isso, ó. Deu nota fiscal ao PCC. Eu acho uma doideira. Eu sei, uma pergunta... É o que a gente chama, PVC, de empresas com ligação. Elas não são as empresas de pessoas que abriram no CNPJ do PCC. É importante a gente esclarecer isso, sim. Pessoas de dentro dessas empresas têm ligação com o PCC, ou são membros do PCC, ou lavam dinheiro para o PCC. Né? Recentemente, a gente viu o caso do Gritzbach, né, que era um empresário com envolvimento no mercado futebolístico. Né? Também tem matérias disso no UOL, falando sobre o envolvimento dele com agentes, com empresas de agenciamento de jogadores. E aí, de alguma forma, esse dinheiro ele é lavado para o PCC. Então, não é que a empresa é aberta no CNPJ do PCC. Gente, o primeiro comando da capital não tem CNPJ. Exato. Tá bom? Mas existem pessoas que prestam serviços, né? Serviços que são considerados criminosos para o PCC. É uma observação mais crítica como cidadão mesmo. Assim, o meu inconformismo quando o governador Tarcísio diz, no dia da eleição, que os votos foram indicados pelo PCC, ok, onde é que está essa prova? Mas esse enfim. é o caminho que é fundamental, né? Follow the money, né? Não, é perfeito. Vamos seguir o dinheiro para ver para onde foi. Claro. Follow the money. Que é o que tem que ter sido feito desde o primeiro dia da história da Edna. Não tá fazendo, gente. Esse assunto mó sério aqui. Tô concordando com você. E o outro ponto que eu ia abordar... Você falou ainda, eu concordei. Porque... O outro ponto que eu ia dizer é assim, o Augusto Melo divulgou uma nota ontem, não foi isso? Com um certo inconformismo pelo fato de que a reportagem não ouviu o Corinthians, mas me parece, de novo eu posso estar sendo ingênuo, que a partir do momento em que a polícia indica como fonte que o Augusto Melo passa a ser investigado, você não tem... Por que ouvir o Augusto Melo para saber? Ele pode ouvir, sim. Como é que você se sente ao saber que você vai ser investigado pela polícia?
Mas a informação de que ele vai ser... Ele já está sendo, PVC. Então, assim, a partir do momento em que você tem a informação da polícia de que ele é um investigado pela polícia, o que você vai ouvir do Augusto, com todo respeito, é: Augusto, como é que você se sente? O que é que você acha de você ser um investigado? De você estar sendo investigado como um possível criminoso? Possível. E vai fazer perguntas pertinentes ao Claro, caso. porque assim, a informação anterior, você não tem que checar essa informação. A informação já está confirmada pela polícia. A polícia tem a informação. O Augusto Melo está sendo investigado por nós, policiais. Mas o envolvimento dele ainda não se sabe. Ele está sendo investigado. Não, ele vai ser investigado. Não posso dizer que ele é criminoso. Sim, mas e é a isso gente que a polícia está fazendo. Sim, mas o que eu vou perguntar para o Augusto? Augusto, você vai ser investigado? Não, isso a polícia já disse. Tô errado, Lívia? Não, mas a matéria, ela diz, cita, né, possíveis crimes que teriam sido cometidos, e aí sim, esse ponto é importante a gente ressaltar, porque esse inquérito ainda não foi fechado, né, esse inquérito está em andamento, então não tem nenhuma conclusão, e aí a gente precisa esperar os desdobramentos para ver quais serão, né, as conclusões da polícia e o relatório final. Se alguém disser que eu estou sendo investigado por homicídio, eu estou sendo investigado por homicídio. Não significa que eu sou um homicida. Não, mas a polícia vai te ouvir para ver o que você tem que falar sobre o caso, lógico. qual é a sua versão do que aconteceu. Né? Vai te fazer perguntas pertinentes ao caso. Enfim, vamos aguardar os desdobramentos e a gente aguarda as suas apurações todas no All Sport com ansiedade, que sempre vem, ó. Só notícia boa, né? Sempre boa. Quando Só a Lívia... notícia boa no sentido de relevante. Quando a Lívia vem aqui, quando a Lívia vem ao programa, nós ficamos aliviados. A direção do Corinthians, não. Lívia aliviada. Aliviada. Tava faltando, né, gente? Tinha que ter. Ai. Tava com saudade, PVC. Vem aqui fazer uns trocadilhos melhores, vai, Lívia. Olivia, você ganhou do PVC nas piadas. Eu sei que vocês gostam dos meus trocadilhos, eu sei, eu tô ligada. Vamos deixar ela trabalhar lá, então, gente, pra trazer informação. Diga, Lívia, complete pra gente. Não. Mas só pra gente concluir... aqui, né, deve acabar um pouco tarde ainda, a gente tem uma expectativa de que deve durar bastante tempo esse depoimento, mas na sequência o Marcelo Mariano, ele, né, disse, né, que através da sua defesa vai conversar com a imprensa, então certamente teremos novidades no All Sport, então fiquem ligados lá. Obrigada, gente, até a próxima. Qualquer dúvida, se tiver faltando notícia, liga para o Edgar Soares. Pois é. Lívia, bom restante de trabalho aí, boa cobertura e qualquer